né? A gente tem passado por muitos problemas, assim, digamos. Né? O Tiago já compartilhou com a igreja a respeito da ansiedade, né? Problemas financeiros, enfim, muitas coisas. Mas que não nos abalou de momento nenhum a nossa fé, nem a nossa identidade, nem aquilo que Deus nos representa. E eu quero compartilhar isso com vocês. Nessa manhã eu quero fazer algumas perguntas para que você possa refletir ao longo daquilo que eu for compartilhando com você. Então, a primeira pergunta é: como que eu posso fazer diferença ou a mudança em mim hoje? Como que você se vê hoje? Né? Qual que é a sua identidade? Se eu te perguntar qual que é a sua identidade, o que você me responderia? Ou o que Deus enxerga de você? São perguntas fortes, né? Que a gente tem que olhar bem para dentro da gente para a gente poder responder. E eu queria abrir um texto muito conhecido, e que está lá em Mateus 7, 21 a 27. Vamos abrir lá comigo? É um texto muito conhecido por muitos aqui que frequentam a escola dominical e tal, mas que talvez Deus quer trazer uma revelação nova. E uma das coisas que eu tenho orado para Deus é que tudo que eu falar aqui nessa manhã, que não seja informação só para a sua cabeça. Porque a gente está muito cheio de informação. WhatsApp, internet, Facebook. Mas são poucas palavras, poucas coisas que entram no nosso coração e que se transformam em revelação para a nossa vida. Então, o que eu peço nessa manhã é que essa palavra que Deus está trazendo e que está mexendo com o meu coração possa ser revelação no seu coração. Porque a informação não muda ninguém. Mas a revelação, ela gera transformação. E esse é o desejo do meu coração essa manhã. Que a revelação do Espírito Santo possa habitar o seu coração essa manhã. Amém? Vamos ler então? Mateus 7, 21 a 27. Fala assim: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quem ouve esses meus mandamentos e meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que constrói a sua casa na rocha. Caiu uma chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve os meus mandamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu essa casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com muita força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Então, se a gente pegar aqui o contexto do que estava acontecendo aqui, essas foram as últimas palavras que Jesus proferiu, falou ali no Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? É a reinterpretação de Jesus das leis de Moisés. E nós vamos entender muito bem, e eu acho que esse texto casa muito bem com o que Jesus estava falando antes. E se você pegar para trás aí, né, os títulos, né, pequenininhos da sua Bíblia, do Sermão do Monte, ele vai falar sobre adultério, divórcio, julgamento, vai falar sobre oração, amar ao próximo, sobre julgar, ter cuidado, né? E ele está falando aqui de duas coisas muito interessantes para fechar esse Sermão do Monte. E que foi através de uma parábola, né? Através da casa. Uma casa que foi construída na rocha e uma casa que foi construída na areia. Muitas vezes a gente entende e acha que essa rocha, desse texto aqui específico, né, é Jesus. Só que essa rocha que está sendo falada aqui nesse texto não é Jesus, é a obediência. Porque se você ler em cima, no versículo 21, fala assim, olha, quem faz a vontade do meu Pai? Ou seja, quando Deus fala com a gente, quando a gente entende o que Deus fala e a gente faz aquilo que, a ação que Deus nos manda fazer, é obedecer. Né? E a areia nesse texto aqui está falando sobre
a nossa negligência em não obedecer os mandamentos de Deus. E se a gente pensar em uma construção, quando o galpão da Vide foi construído, precisou vir uma patrola aqui arrancar, né, coisas, matos e tudo, colocar, sei lá, ferros aqui de baixo, muito cimento. Ou seja, teve que preparar um alicerce para que esse prédio pudesse ser construído. E se a gente pensar na questão da areia e na questão da rocha, se eu perguntar para você quanto que você é cristão de muito tempo, né? O que você preferiria construir sua casa? Na rocha, que é os mandamentos de Deus e obedecer à vontade de Deus, ou na areia? Aí você vai levantar e falar, Pipoca, claro que é na rocha, né? Todo mundo quer construir a casa na rocha, não é? Mas por que então, muitas das vezes, quando a gente olha para dentro da gente, ou a gente olha para o nosso passado e tudo que a gente percorreu até hoje, por que em muitas situações nós escolhemos a areia? Muitas vezes a gente escolhe a areia. Sabe por quê? Porque trabalhar tudo isso aqui, esse chão, é muito trabalho, é árduo. Quanto tempo demorou para poder fazer esse piso aqui, Cirlei, essa estrutura? Só a estrutura para poder construir isso aqui. 1 mês. Você imagina a galera trabalhando aqui 1 mês, de dia, de sol quente, para não ver resultado nenhum. Porque quem chegava aqui de carro não via resultado, mas via dinheiro sendo injetado aqui, não via? E muito, não era pouco não. Porque isso aqui é caro, ferro é caro. Não é verdade? Dá trabalho a gente construir as coisas, dá trabalho a gente fazer os fundamentos. Só que é um processo na vida da gente. E muitas vezes a gente quer pular os processos nas nossas vidas porque, sabe, o nosso tempo hoje é precioso. A gente é muito imediatista, a gente quer as coisas tudo muito rápidas. Porque tempo é dinheiro. Porque mexer dentro de mim me faz sair da minha zona de conforto. Então eu não quero isso. Vim para a Vide, sujar meu carro de poeira, fazer meus filhos brincar com os meninos catarrenta aqui, Beatriz pegar piolho. Ah, não. Não vou fazer isso jamais. Tiburinha a Júlia lá botando o Pedrinho com aqueles monte de menino, catarrento, não. Isso é sair da nossa zona de conforto. E muitas vezes a gente está buscando o resultado e não o processo. Então, muitas vezes a gente elige colocar a nossa casa na areia porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. E muitas vezes a gente acredita também, por causa disso, que a areia, a gente está crendo, eu estou construindo minha casa na areia e tal, e Deus vai me abençoar, né? Jesus, olha aqui a minha construção, olha tudo que eu estou fazendo, Deus. Muitas vezes a gente é muito assim, a gente faz as coisas para depois a gente perguntar a Deus. E a gente acha que porque Deus é um Deus salvador, Ele vai me salvar da minha desgraça. Pô, mas foi você que construiu a casa, você que escolheu fazer a sua casa na areia, não foi Deus. E aí você quer que Deus abençoe sua desgraça? Ele não vai abençoar. Jesus, Ele veio para salvar a gente de nós mesmos. E quando Jesus salva a gente de nós mesmos, a gente começa a perceber que tudo o que a gente mais deseja, aquilo que a gente mais anseia é ser parecido com Jesus. Quando você entende isso, quando você entende essa transformação de Deus na sua vida. E muitas vezes a gente pensa, a gente olha para outras pessoas que construíram suas casas na areia, né? E a gente vê uma certa prosperidade. Mas aquele cara está construindo a casa na areia, mas o cara tem grana, ou a família dele é bem sucedida, ou ele é bem de saúde. Você olha para a vida da pessoa, parece que a pessoa está tudo bem, né? Mas aí se a gente olha para o texto, olha o que o texto fala. Ele fala assim, olha, caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Quando chove na cidade de Uberlândia, chove só na minha casa? Não.
Chove na cidade inteira, ou partes da cidade, porque Uberlândia já vi assim, né? Você está num lugar, aí choveu demais aqui, você chega em outro lugar, tá sequinho, né? Sequinho. Então, quando vem a chuva vem para todo mundo. A chuva vem para mim, vem para você, vem para o que construiu a casa na areia, vem para o que construiu a casa na rocha. Só que, muitas vezes, nós, como cristãos, a gente tem a suposição que quando a gente constrói a casa na rocha, está tudo bem. Só que aí, quando vem a chuva, a nossa casa também pode desmoronar. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando eu construo a minha casa na rocha, e eu não coloco como Jesus como prioridade, né, eu começo a inverter as relações, eu começo a acreditar que eu tenho poder, de que eu posso fazer. Eu construí a minha casa. Eu sou o melhor líder de ministério, eu sei tocar bem, eu ajudo no Sábado Luz, né? Eu estou na multimídia. O meu eu começa a saltar para fora. E aí a gente começa a colocar Jesus de lado. E aí quando a sua casa cai, você começa a entrar em colapso. Pô, Deus, o que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Né? E não é o que você fez de errado, mas no que você creu como certo e como errado. Aí a gente entra na questão do sofisma, que é meias verdades. Sabe aquelas coisas que a gente acredita que são meias verdades? Que tem cara de ser verdade, ou a gente transforma a mentira em verdade, para o meu bel prazer. Se, por exemplo, eu falo para você aqui, ó, que essa toalha é amarela, você vai acreditar, porque é amarela. Mas se eu estou aqui na frente, eu tenho o poder do microfone, eu começo a falar para você que é verde, e você não tem os seus princípios e valores que não são imutáveis dentro de você, você começa a crer que essa toalha é verde. E aí, você começa a trocar as verdades por mentiras. Aquilo que era uma meia verdade, aquilo que era uma meia mentira, se torna uma mentira inteira. Não é verdade, gente? Sim ou não? E aí a gente começa a abrir mão dos nossos princípios e dos nossos valores. De quem nós somos. Para agradar o outro. E para agradar até a mim mesmo. Um exemplo bem retardado, bem chulo. Quando o pastor Alan não vem na igreja, porque ele viajou, qualquer coisa que seja. Eu tenho certeza absoluta que tem muita gente que não vem à igreja porque sabe que o pastor não está aqui. Estou mentindo, gente? É verdade, não é, Júnior? Não é? Vem pouca gente, não é? Por quê? Porque você está aqui não é pela palavra, não é pela comunhão, não é porque Jesus está te falando, não, você está aqui porque você quer agradar o pastor Alan. Não é? Espera aí só um pouquinho, Júnior, depois você fala. Aí, olha só. E a gente começa a perguntar, então, quando a minha casa cai, onde é que Deus estava nisso tudo? Não é que onde Deus estava nisso tudo, Deus estava vendo tudo isso. Mas o que a gente tem que entender é que Deus, e reflete muito isso que nós cantamos aqui hoje, é que Deus, Ele nunca veio aqui nessa terra, ou Ele não fez a gente, não fez eu e você, para que a gente pudesse ficar só adorando Ele, ou afirmando Ele, ou, sei lá, mostrando quem Ele é. Ele não fez tudo isso para isso, porque senão Ele teria um problema seríssimo de identidade. Concorda comigo? Se Ele precisasse de afirmação nosso o tempo todo, Ele teria um problema seríssimo de identidade. Jesus, Deus, Ele não veio para mostrar o seu poder para nós. Que Ele pode curar, que Ele é grande, que Ele fez todas as coisas. Não. Deus, Ele está entre nós, porque Ele quer mostrar a sua natureza, Ele quer ser revelado para nós como um Pai. Quando nós entendemos isso, gente, é uma transformação que passa na minha vida, na sua vida, que você não tem dimensão.
Que você passa a entender que você é filho de Deus. E aí o obedecer torna-se tão fácil, tão mais fácil, não gera peso para nós. Porque a relação que você tem com Deus passa a não ser mais só de barganha. Ou seja, eu só vou diante de Deus quando eu estou doente, quando falta alguma coisa, quando eu preciso de alguma coisa. Não, quando você se torna filho de Deus, você vai para a presença de Deus porque você entende que Ele é seu Pai. E que Ele precisa te abraçar, que Ele tem saudade de você, que Ele quer te cheirar, que Ele quer conversar com você. E aí, você começa a ter tanto amor, tanto prazer, tanta saudade da presença dEle, tanta aconchego da presença de Deus, que começa a explodir dentro de você, a ponto de você transformar a vida do outro. E aí, fazer missões torna-se leve. E aí, transformar a vida do seu vizinho é natural, porque aí ele começa a ver quão diferente você é. Aí tudo em nós não gera peso, mas traz paz, traz confirmação de Deus para as nossas vidas. O que eu estou trazendo para vocês nessa manhã é o que eu estou vivendo dia a dia na minha vida. A gente tem passado por tantos problemas que a gente olha e fala assim, Deus, passar pelo processo é tão difícil, Deus. Mas é tão bom, Deus, ver quão o Senhor é bom, quão o Senhor é maravilhoso, quão poderoso o Senhor é. O processo dói demais. Porque Deus, Ele está pegando no barro e moldando a gente toda hora, todos os momentos. E o que Deus está falando para nós hoje como igreja é que não adianta nada você estar sentado aí se você não faz parte dessa transformação. Deus quer encontrar o seu coração essa manhã. E quer fazer uma mudança no seu coração. A ponto de ser palpável, de ser perceptível. A ponto do pastor Alan não ter que ficar implorando para as pessoas virem ajudar missões. Não só no contexto internacional, que é o meu, que vive fora do país. Não só no Sábado Luz. Não só você vir aqui, sabe? Se torna natural as coisas. Sabe qual que é a nossa grande dificuldade como igreja? É porque a gente não confia uns nos outros. Eu sei que tem um monte de gente aqui passando por problemas. Problemas sérios. Em casamento, com os filhos. Só que a gente muitas vezes escolhe colocar uma máscara em vez de Jesus deixar a gente ser trabalhado. Você acha que foi fácil para o Tiago vir aqui na frente e expor na frente de todo mundo o que ele está passando? Mas a gente escolheu falar para vocês que nós não somos super-heróis. Que tanto quanto você, quanto eu, somos pessoas de carne e osso. Que da mesma forma que Deus tem tratado a nossa vida como casal, que a gente está sofrendo na pele processos, Ele quer fazer com você essa manhã. Jesus veio para mim, Ele veio para você. E tudo que Deus fez não era pelo certo, não era por resultados. Tudo que Deus fez, que a gente olha para a criação, para que eu e você pudéssemos ter uma relação com Ele verdadeira. Deus está cansado de gente com máscaras. Deus está cansado de gente crente esquentando banco, que não faz nada para agregar no reino. Deus está cansado de ver uma sociedade cheia de igreja que não é capaz de transformar a sociedade.
Porque nós estamos mandando os piores alunos da escola dominical para poder sentar lá na cadeira da política. Deus está chamando eu e você para a gente construir a nossa casa na rocha. Deus está chamando eu e você para a gente sair nessa manhã da nossa zona de conforto. Pagar um preço. Eu sei que tudo isso que eu estou falando aqui não é nada de diferente do que o pastor Alan tem falado nos corações de vocês. Mas o que eu tenho sentido é que são anos e anos e anos e anos falando a mesma coisa. E você está sentado aí anos e anos e anos e não toma atitude nenhuma de mudar. Cara, Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando. E nessa transformação eu tenho aprendido uma coisa muito importante. Eu tenho passado, quem me conhece, e eu vou falar aqui diante de todo mundo, eu tenho passado por problemas muito sérios com o meu pai. Não é novidade para muita gente aqui, quem conhece meu pai. E por anos eu orei errado. Para que Deus pudesse transformar o coração dele, para que ele pudesse melhorar o relacionamento deles com os filhos. Por anos. E sabe o que eu descobri? Que eu não tenho que orar por isso, não. Eu tenho que orar para que ele possa ter um encontro de verdade com Jesus. Para que ele possa ser transformado por Jesus por completo. Porque tudo o resto vira consequência. Eu sou muito egoísta. Ou você que tem orado por sua família, para que pudesse converter e tal, a gente é muito egoísta. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu e você oramos para que os conflitos lá da nossa casa acabem. Não pela conversão da pessoa. Não para que a pessoa possa ter um encontro com Jesus. Ai, Deus, salva aquela pessoa, porque se aquela pessoa encontrasse o Senhor, todos os problemas aqui seriam solucionados. Ou se aquela pessoa andasse de verdade com o Senhor, Jesus. Ou seja, você não está orando para que ela possa ter uma transformação de verdade, você está orando para que você saia desses conflitos. Mas o que a gente tem que orar é para que as pessoas que estão ao nosso redor possam ter a vida eterna. Possam encontrar esse Jesus que eu amo de profunda, sabe? E eu quero contar uma experiência para vocês, que até o dia que eu fui lá na casa do pastor Alain, ele apelidou de teologia do portão. Lá na Espanha é muito difícil, é muito frustrante você viver lá como missionário. Estou abrindo meu coração. Sabe por quê? Porque se você vive de resultado, você vai embora de volta para o Brasil. Porque tem 3 anos que eu moro lá e até hoje ninguém se converteu. O Júnior tem 10 anos que mora lá e você pergunta para ele as pessoas que se converteram, eu acredito que nem enche a mão dele. E nesses 3 anos que a gente vive lá, são muitos poucos os espanhóis que a gente tem relacionamento. É muito difícil um espanhol te convidar para poder almoçar na casa dele. É sempre numa lanchonete, numa cafeteria, no local de trabalho. É sempre relações muito informais, com muito pouca profundidade. E eu sempre, todo o tempo, tento relacionar com as pessoas que estão ao meu redor. E uma das pessoas que eu tento me relacionar é a vizinha que tem do lado da base. Ela chama Dona Isabel. E durante 2 anos, eu sempre me relacionei com ela do portão para fora. Do portão da casa dela para o passeio. E pouco a pouco as nossas conversas foram se tornando conversas muito profundas. A ponto dela contar muitas coisas da intimidade dela. Ela é uma senhora viúva. Os filhos meio que abandonaram ela. Ela mora numa casa muito grande, muito difícil de ser cuidada. E hoje, com essa geração que a gente tem, é muito difícil um jovem parar para poder ouvir uma pessoa mais idosa. Principalmente as suas queixas, ou até mesmo as suas histórias. E quando eu paro para ouvir a Dona Isabel, ela ganha o dia, né? Que aí a gente fica horas ali conversando no portão. E ela gosta muito da Beatriz. E eu sempre orando, Deus, fala alguma coisa ao coração da Dona Isabel. Deus,
Transforma o coração da dona Isabel. Deus, faz com que a dona Isabel conheça o Senhor de verdade. Assim como a Eunice estava orando para os seus amigos, era a minha oração. E a dona Isabel nunca me convidou para entrar dentro da casa dela. Nunca me convidou para um café, nunca me convidou para nada. E eu, gente, será que eu estou conseguindo alcançar o coração dessa mulher? Será que eu estou sendo, profunda nas minhas conversas? Será que eu estou sendo Jesus na vida dela? E eu procurando entender. Aí teve um dia que o cachorrinho dela estava na porta e a Beatriz brincando com o cachorrinho dela. A Beatriz entrou para dentro da casa dela. Aí eu falei, nossa, entrou, e agora, né? Eu fiquei, entra ou não entra, né? Havia vergonha, né? De ser um espanhol, não sabia se era falta de educação, se não era, tá? Aí eu falei, dona Isabel, deixa eu entrar. A Beatriz entrou aí dentro da sua casa. Aí ela falou assim, nossa, é verdade, você nunca entrou dentro da minha casa. Vem cá, vamos conhecer a minha casa. E nós passamos 2 horas dentro da casa dessa mulher. E aí a gente conseguiu entender mais a realidade da casa dela. Por que eu estou te contando essa história? Porque Jesus faz igual com a gente. Jesus, todos os dias, Ele está no portão do seu coração. Todos os dias. Talvez Jesus está no portão do seu coração há muito tempo. Só que talvez você está anos dentro da igreja e Jesus está relacionando com você do portão para fora. Muitas vezes Jesus não ainda conheceu a profundidade do seu coração. E essa manhã, como a dona Isabel, Jesus está chamando a gente para poder fazer uma limpeza dentro da nossa casa, botar todos os nossos podres para fora. Consequência de tudo isso. A gente sempre chama a dona Isabel para poder participar das coisas dos eventos da base e ela nunca vai. Sempre foi do portão para fora. E isso aconteceu da gente entrar na casa dela 2 semanas antes da gente vir para cá. E semana passada, os meninos que estão fazendo parte da implantação de igreja, chamaram alguns vizinhos da base para poder fazerem um jantar lá. E quando eles mostraram a foto, tinha uma senhorinha de cabelo branco. Eu falei, gente, eu conheço essa mulher. Quando eu ampliei a foto, quem estava sentada lá? A dona Isabel, gente. A dona Isabel. Estava sentadinha lá, participando do culto da base. Ou seja, pouco a pouco, Deus está chegando no coração dessa mulher. E se for para eu ir para a Espanha por causa da dona Isabel, eu posso ir embora para o Brasil. Eu já posso ir embora. Mas é porque eu entendi. Estou entendendo. Está doendo. Não estou falando para você que está sendo fácil. E, como o pastor Alan outro dia falou, tem muita gente que vê, mas não enxerga. Tem muita gente que escuta, mas não ouve. Talvez seja isso no seu coração essa manhã. Você está vendo um monte de coisa, mas de verdade você não está vendo nada. Eu e o Tiago, a gente está muito espantado, porque de menos de 2 anos para cá que a gente veio a última vez, muitas igrejas têm sido fechadas aqui em Uberlândia, né? Ministérios estão se acabando. E eu lembro que quando começou a vídeo pastoral, ela falava muito assim, tudo que acontece na Europa, vocês vão ver 10 anos depois aqui, é um reflexo. Isso é verdade, gente. A palavra de Deus fala que nos fins dos tempos, o coração do homem se esfriaria. E talvez, daqui a 2 anos, quando eu volte, essa quantidade de gente ainda diminua ainda mais. Mas a oração que eu tenho nessa manhã é para que Deus permaneça nesse lugar aqueles que foram encontrados fiéis. Eu estou cansada de ir nos lugares e compartilhar a palavra com gente que não quer. Com gente que menospreza a palavra de Deus, que não leva a sério as coisas que Deus está falando.
Jesus está voltando, gente, isso não é brincadeira. Eu não estou olhando para cada rosto aqui, e o desejo do meu coração é que você não fique. O desejo do meu coração é que você vá para o reino de Deus, que você alcance esse reino. Sabe por quê? Porque o que são 80 anos, 90 anos que nós vamos ver aqui na Terra? Nada para a eternidade que Deus tem para nós. O que é o meu carro, a minha casa? Até mesmo a Beatriz, a minha filha. Nada. Não é nada comparado àquilo que Deus tem para nós, gente. Só que eu e você, a gente é muito paupado com isso aqui, ó. Com material, com terreno. E sabe por que eu tenho tanta certeza disso? De que esse é o rumo que Deus quer para nós enquanto vide? Porque eu nunca mais vou esquecer da visão que eu tive desse lugar. Um dia que Deus me trouxe aqui, quando não tinha nada construído ainda. Eu nem sabia o que era, quando a gente estava lá no galpãozão, eu não sabia nem onde era o terreno da vide. E Deus me trouxe nesse lugar. E eu via muita criança entrando nesse lugar. E eu vi esse galpão sendo construído. Eu vi exatamente o que é a estrutura da vida de hoje, na minha visão. E eu lembro que um dia a gente fez um culto e o pastor Alain, eu nem sei onde que é o rumo dessa árvore, onde a gente sentou. Eu lembro que tinha uma árvore no meio do terreno, tem até essa foto, da gente conversando, eu e o pastor Alain virava para mim e falava assim, você tem certeza que é aqui? E eu falava, pastor, é aqui. É aqui. Esse lugar é aqui. Então, essa manhã, Deus está chamando você e eu para fazermos parte dessa visão que Ele compartilhou. Para fazermos parte dessa igreja, desse corpo, dessa família. Porque Deus chamou eu e você, não foi para fazer número dentro de igreja, Ele nos chamou eu e você, não foi para morar somente em Uberlândia. Deus chamou eu e você para a gente ser parte da família dEle, para a gente cocriar com Ele. E o que você tem cocriado com Deus? Deus está chamando a gente. Você tem muito dom, tem muito talento que está enterrado. E está construindo sua casa na areia. E a chuva vai vir. E vai levar tudo e não vai sobrar nada. Então, nessa manhã, eu convido você a fazer parte disso. Olha, eu não vou falar que vai ser fácil, não. Que não está sendo fácil para o meu coração. Mas eu vou te falar que foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. É deixar Jesus trabalhar por completo. Na minha saúde, na minha mente, nas minhas emoções e no meu espírito. Porque quando eu entendo que o meu espírito está aliançado com o Senhor, eu posso perder tudo. Tudo. Quando eu entendo que Deus está sentado no trono da minha vida, todas as outras coisas não fazem mais diferença. Todas as outras coisas se tornam supérfluas. Então eu tenho muito esse costume de chamar as pessoas para frente. Porque muitas vezes a gente fica aí sentadinho na nossa cadeirinha, prendidos aí, e quando a gente levanta, parece que nos anima, parece que faz a gente falar assim, sim, Deus, eu quero. Então, nessa manhã eu quero fazer um desafio. Mas não vem para cá para poder fazer bonito não para os outros. Porque se você vier para frente, você está falando para Deus mexer nas estruturas.
nos alicerces da sua construção. E talvez Deus vai derrubar essa casa que você tem construído. Eu quero te convidar essa manhã para a gente vir para frente e se ajoelhar aqui e falar: Deus, mexe com a estrutura da minha casa. Mexe com o meu caráter. Mexe com as mentiras que estão dentro de mim, que tornaram-se verdade. Essa parede que eu construí cheia de mentira, Deus, derruba isso e traz em mim a verdade que é o Senhor, porque o Senhor é uma verdade e a verdade liberta. É isso que fala a palavra. A mentira ela aprisiona, mas a verdade ela liberta. Talvez você está vivendo um casamento de mentira. O relacionamento seu de pai e filho é uma mentira. A sua vida aqui dentro como comunidade de vida é uma mentira. Mas Deus essa manhã está te chamando para uma realidade de verdade. Para um novo relacionamento, para uma nova fase de processos, onde Ele quer usar a sua vida. Mas Ele primeiro precisa restaurar isso aqui para depois fluir. Porque isso aqui vira como consequência. E aí vai ficar muito mais fácil entender o que é amar o próximo. O que é tirar dinheiro do seu bolso sem doer, sem ter que o pastor Alain pedir todas as manhãs, sem a gente ter que ficar fazendo mesa de doce, ou caldo pro Tiagão e pra pipoca. Porque quando o seu relacionamento com Deus, a sua identidade está pautada nele, naquela cruz, tudo fica natural. A gente não precisa forçar nada. Então essa manhã eu te convido para que as máscaras caiam por terra e para que as pessoas possam acessar o seu coração. Para que as pessoas possam encontrar você de verdade. Para que essa luz que tem dentro de você seja dominada por completo. Chega, gente. Chega de todas as manhãs ter que vir aqui ficar convencendo vocês de quem é Jesus ou daquilo que Ele faz. A proposta que eu tenho para você é uma paternidade de Deus, cara, que é imensurável. Não tem como medir. O que eu estou te convidando é para que você possa essa manhã pular e agarrar nesse Jesus, independente da circunstância que você está vivendo, independente da desgraça que está a sua vida. Então eu queria te desafiar a vir aqui para frente e a entregar a sua casa e falar: Deus, derruba tudo e faz de novo. Derruba tudo, Jesus. Arranca todos os alicerces, todas as estruturas, todas as fundações que eu acreditei que fossem verdades até agora. Mas eu só te falo uma coisa: só venha à frente se você estiver disposto. Porque Deus vai mexer. Deus vai fazer. Não brinca com Deus. Então se você quiser, vem comigo aqui. E nós vamos orar e nós vamos pedir a Deus: Deus, faz isso, Jesus, na minha vida. Porque eu estou cansado de viver do jeito que eu estou vivendo, Jesus. Entrego a Ti. Faz de mim vaso novo, um coração novo, vaso de barro em Tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do Teu grande amor.
deu uma palavra para nós, de certeza disso que eu estou falando para você. Ele fala assim, ó, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usaram ouro, ou prata, ou pedras preciosas para construir em cima desse alicerce, e ainda outros usaram madeiras, ou capim, ou palha. O dia de Jesus Cristo, o dia que Ele vai voltar, vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e vai provar a verdadeira qualidade do nosso trabalho. Jesus é o nosso alicerce, gente. Então a gente não precisa temer, a gente não precisa ter medo do que vai vir, porque Ele é o nosso alicerce. Jesus, obrigado, Jesus, por essa manhã que o Senhor preparou para nós, Deus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é o nosso alicerce, Deus. O Senhor é o bem maior, Deus, que nós temos. Jesus, nos ensina, Deus, a passar pelos processos que o Senhor tem nas nossas vidas, Deus. Muitas vezes, Deus, nós cremos em muitas coisas, Deus, que foram mentiras, que foram construídas nas nossas vidas, Deus, e que nos aprisionaram até aqui, Deus. Mas nessa manhã, Deus, eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor faça com que esses muros caiam, Deus. E nos ajude, Deus, a construir novas casas, Deus. Nos ajude, Deus, a ter esperança no Senhor, Deus. Esperança, Deus, de que a casa que nós vamos morar é aí no céu com o Senhor, Deus. E que tudo isso aqui é passageiro, Deus. Tudo isso aqui vai passar, Deus. Toda dor, Deus, todo sofrimento, toda angústia, Deus, todo medo, tudo isso que vai passar, Deus. Nessa manhã, Deus, nos acolhe como filhos teus, Deus, como pessoas, Deus, que o Senhor procura, Deus, como homens e mulheres, Deus, que sejam capazes de serem maduros, Deus. Maduros, Deus, que vieram essa manhã aqui, Deus, tomarem a decisão, Deus, de querer mudar, Deus, de quererem ser transformados, Deus, no nosso caráter, Deus, na nossa identidade, em quem nós somos no Senhor, Deus. Flua em nós, Deus, flua em nós, Jesus. Que a gente aprenda a buscar o Senhor não pelas coisas que o Senhor tem para nós, Deus, não pelas riquezas, Deus, não por cura, Deus, mas por quem o Senhor é, Deus. Porque se a gente entender isso, Deus, a gente pode viver, Senhor Jesus, com a maior enfermidade do mundo, Deus, mas o nosso espírito vai estar no Senhor. A gente pode passar pela maior dificuldade financeira, Deus, mas o nosso espírito vai estar no Senhor, Deus. Deus, quebrando o nosso coração orgulhoso, Jesus. Quebrando o nosso eu, Deus. Quebrando o nosso achismo, Deus, de achar que a gente pode fazer as coisas sem o Senhor. Que a gente pode construir as coisas, Deus, sem o Senhor. Perdoa, Deus, a nossa desobediência, Deus. E não ouvir o Senhor, Deus, de verdade, Deus. E não seguir os seus mandamentos, Deus. E jogar o Senhor para o escanteio todas as manhãs, Deus. Porque todas as manhãs, quando o sol nasce, Deus, o Senhor está falando de novo. Olha eu aqui outra vez. É o Senhor nos dando uma nova oportunidade de acertar com o Senhor, Deus. E muitas das vezes, Deus, todos os dias eu piso na bola com o Senhor. Me ensina, Jesus, a ter um coração amável, a ter um coração ensinável, Deus, a ter um coração domado, Deus, a ter um coração, Deus, transbordando de amor, Deus, a ponto de eu conseguir influenciar o outro, Deus, a
ponto de eu amar o outro, Deus, com tanto amor, Deus, com tanta naturalidade, Deus, que ninguém mais vai precisar ficar forçando as coisas aqui na igreja para amar o outro, Deus, para ser diferente na vida do outro. Mas eu entendo, Deus, que é preciso a gente se encher do Senhor, Deus, primeiro. É preciso o Senhor fazer essa transformação em nós, Deus, para que a gente consiga transformar o outro, Deus. Então nos ajude, Deus. Nós somos vermezinhos, Deus, nós não somos nada perante o Senhor. Nós precisamos do Senhor, Deus. Nós precisamos do Senhor, Deus. Faz, Deus, a obra do Senhor, Deus. Envie, Deus, pedreiros, Deus. Envie gente na nossa vida, Deus, para nos confrontar, Deus. Envie gente, Deus, que vai olhar para a minha vida e vai falar que eu estou errada, Deus. Que vai me machucar, Deus. Que vai me limar, Deus. É para isso que o Senhor fez a igreja, Deus. Não foi para a gente ser confortado, Deus. Não foi para a gente ser enchidos, viver como ovelha gorda, Deus. Não foi para isso que o Senhor fez igreja, Deus. O Senhor fez igreja para a gente ser família, Deus. Então, Jesus, me ajude a ser irmão, Deus. Me ajude a ser filha, Deus, no meio desse povo aqui, Deus. Mas não só na vida, Deus, mas pro portão para fora, Deus. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deu essa manhã, Deus, de acertar, Deus. Muda, Senhor Jesus, quem nós somos essa manhã, Deus. Muda, Senhor. Essa é a nossa oração, Deus. Entregamos nos pés da cruz, Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nós te louvamos e agradecemos no teu nome, Jesus. No teu nome, Deus, que é poderoso, que é transformador, Deus. No teu nome, Deus, que é fiel. No teu nome, Deus, que é amor. No teu nome, Deus, que é justiça. Que é paz, Deus. Que é maravilhoso conselheiro, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. O Filho de Deus, tu